Olá, pessoal! Vamos ao nosso segundo módulo do nosso curso de Psicologia da Educação. Nós vamos agora conversar um pouco sobre as principais teorias da aprendizagem. Vamos lá? A aula de hoje ela foi montada de acordo com três textos bases. Psicologia Educacional, do Nelson Piletti, que já foi usado no módulo 1. Psicologia e Educação, do Jorge La Rosa, e o texto Vygotsky e as Teorias da Aprendizagem, de Neves e Damiani, que já foi postado dentro da pasta do módulo e vocês têm acesso a este texto, tá bom? Nós vamos estudar 4 teorias da aprendizagem: a teoria do condicionamento, a teoria da aprendizagem social, a teoria piagetiana e, por fim, a teoria vygotskiana. A teoria do condicionamento, ela foi estudada pela escola behaviorista. O behaviorismo, que significa estudo do comportamento, foi fundado pelo Skinner, que é um psicólogo americano. O condicionamento nada mais é do que uma aprendizagem. E de acordo com o behaviorismo, para aprender, nós temos que condicionar o aluno a responder a um determinado estímulo. Nada mais é do que aprendizagem. De acordo com a teoria do condicionamento, existem 2 tipos de aprendizagem: por reforço e por punição. A aprendizagem por reforço positivo acontece toda vez que o aluno emite um comportamento adequado para o professor. Quando esse aluno emite esse bom comportamento, o aluno então é reforçado, isto é, ele recebe um reforço, um estímulo positivo. Pode ser uma estrelinha, um prêmio, uma pontuação, um elogio, um parabéns. Essa é a forma mais tradicional de aprendizado que existe até hoje na educação. Nós muitas vezes nos utilizamos dessa forma de aprendizado, né? Por reforço positivo para ensinar os nossos alunos. Então, nessa teoria, não há reforço se o aluno apresenta um comportamento diferente daquele aceito. Se você quer aumentar esse comportamento desejável, você vai apenas reforçar este comportamento. Se ele emite outro tipo de comportamento, esse outro tipo de comportamento não será reforçado. Então, espera-se, de acordo com a teoria do condicionamento, que ao receber o reforço, o aluno tenda a repetir este comportamento desejável. Existe também um outro conceito de reforço mais eficaz, que é o reforço intermitente. É um reforço que às vezes é dado e às vezes não é dado. Esse reforço é mais eficiente porque ele ajuda a internalizar o comportamento. Quer dizer, o aluno não vai fazer mais aquele comportamento só porque ele está esperando o reforço vir. Porque ele sabe que algumas vezes o reforço não vai aparecer. Mas ele deve fazer o comportamento porque o comportamento é bom e ele acaba por internalizar o comportamento e não mais esperar pelo reforço. Já a aprendizagem por punição acontece toda vez que o aluno emite um comportamento inadequado para o professor. O aluno recebe então uma punição, que é um estímulo negativo para suprimir esse comportamento, para eliminar. É uma repreensão, uma nota vermelha, uma crítica, a palmatória, como antigamente, etc. Como disse, este tipo de aprendizagem é utilizado para eliminar um comportamento negativo. A gente espera então que o aluno elimine este comportamento. É claro que não é tão simples assim no nosso dia a dia esse tipo de condicionamento. Então vamos avançar para a próxima teoria da aprendizagem, que é a teoria da aprendizagem social, do Albert Bandura, que foi um psicólogo canadense.
Ele concorda com todas as premissas do condicionamento de Skinner. Só que ele vai um pouco além e fala: a aprendizagem ela é também vicariante, por observação. Isto é, as crianças aprendem através da observação dos outros e das consequências dos comportamentos dos outros. Por exemplo, observar que uma outra criança recebe um reforço positivo, um prêmio, um carinho, um abraço, após um comportamento adequado, faz com que esta criança imite este comportamento. Ele vai repetir o comportamento ao ver que outra pessoa foi reforçada positivamente. Da mesma forma, de acordo com Bandura, se a criança observar um comportamento sendo punido, esta criança não vai querer fazer este comportamento, pois não vai querer receber a punição. Isso de acordo com Bandura. Então, aprendizagem vicariante por observação. Albert Bandura fez muitos estudos sobre agressividade nesse tipo de observação. E ele notou que nesses estudos de agressividade, como nós vamos ver um mais na frente, a criança ela se modela no adulto. Então, o adulto ele é visto como um modelo a ser seguido. Então, se o adulto promove algum tipo de ato agressivo, a criança vai ter a tendência também de repetir este ato agressivo. Antes da gente olhar como foi feito esse experimento, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 tipos de modelos que, de acordo com Bandura, existem. E eles influenciam no comportamento dos seres humanos em geral, não só de crianças. Modelos vivos, há então a presença física de um modelo. É o pai, é a mãe, é o avô, o tio, é o irmão, é o professor. Modelos representativos são pessoas da televisão, de filmes, de novelas, como por exemplo atores, cantores ou políticos que as crianças, os jovens e adultos tendem a repetir seus comportamentos. Existem também modelos simbólicos, que são aqueles presentes em livros, em textos, em desenhos e de forma gráfica. Por exemplo, na Bíblia, Jesus, Maomé, dos desenhos animados Cavaleiros dos Zodíacos, o Bob Esponja, os personagens dos livros, da sequência do Crepúsculo, tanto lido pelos nossos adolescentes. Estes são modelos simbólicos que não existem na vida real, porém, as crianças, ou os adolescentes, ou os adultos, tendem a repetir esses comportamentos que eles exibem. Então, você vê as crianças imitando o Bob Esponja, imitando, mais antigamente, os Cavaleiros dos Zodíacos e etc. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do YouTube onde o Bandura demonstra um estudo muito simples sobre agressividade. Nesse estudo, uma criança observa um adulto agindo em cima do João Bobo, aquele brinquedo, lembram-se da infância? Pois é um adulto brincando com esse João Bobo. Depois, numa segunda parte, o Bandura ele deixa a criança entrar nessa sala, onde existem vários brinquedos, incluindo o Bobodol, e a criança vai observar então o comportamento dessa criança. Então vamos dar uma olhadinha? Então o que vocês observam? O modelo está batendo no João Bobo com martelo. Agora o modelo joga o João Bobo para cima e deixa cair, ok? O modelo agora chuta o João Bobo. Observam como ela faz. E ela também dá tapas no João Bobo. Senta em cima do João Bobo e começa a bater nele. Observem agora o comportamento com a criança. Ela faz exatamente a mesma coisa. Ela pega um martelo e começa a bater no João Bobo. É interessante observar aqui que nesta sala onde ele observou primeiro o adulto brincando, existem diversos outros tipos de brinquedos. Existem bolas, existem uma série de brinquedos aqui que ele poderia usar.
mas ele simplesmente não se interessa pelos outros brinquedos. Ele vai diretamente no João Bobo e repete então todos esses atos. Pega até um revólver e finge né, que vai matar ou que vai bater no João Bobo. Então você vê aí a criança repetindo exatamente o mesmo comportamento que o adulto apresentou. Mais uma vez, você vê o tapa com o martelo, o revólver na mão. Isso faz a gente pensar muito, né, gente? Então vamos voltar para a aula. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre a teoria piagetiana. Jean Piaget é um psicólogo suíço nascido em 1896. Ele é um estudioso da epistemologia genética. Epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento. A genética, porque ela sofre uma maturação biológica. Então, de acordo com Piaget, a aprendizagem acontece em decorrência de uma maturação biológica, uma maturação normal, natural do corpo humano, que passa então por estágios de desenvolvimento em decorrência dessa maturação biológica, ok? O conhecimento, de acordo com Piaget, é construído na interação homem-objeto. Então, o conhecimento não é passado, transferido do professor ao aluno, mas é construído numa interação entre o homem e o objeto de estudo. Isso criou, então, para Piaget, o construtivismo, tão conhecido entre nós, ok? Quais são os principais conceitos de aprendizagem, de acordo com Piaget? São 3 conceitos que vocês devem ter em mente: assimilação, acomodação e equilibração. Nós vamos ver cada um deles. Assimilação consiste em integrar uma nova informação nos esquemas mentais já existentes. Então a criança, ela forma esquemas mentais, esquemas sobre as coisas que existem no mundo. E toda vez que chega uma nova informação, ela compara isso ao esquema que ela já tem. E se forem semelhantes, ela simplesmente integra. Então não há modificação das estruturas mentais pré-existentes. O sujeito assimila uma nova informação dentro dos parâmetros que ele já tem. Vamos ver um exemplo? Uma criança olha um animal peludo, de 4 patas, e aprende que é um cachorro. Ao ver outro animal semelhante, ela nota que este também é peludo e tem 4 patas, portanto, aponta e diz cachorro. Então, aqui ela aprende a priori que esse animal é um cachorro, então ela forma um esquema mental, uma estrutura mental do que é um cachorro. Toda vez que ela vê um cachorro novo, diferente do que ela viu antes, ela vai simplesmente integrar naquele esquema que ela já tem. Isso é assimilação. Ela assimila uma nova informação num esquema já pré-existente. Acomodação. Já a acomodação consiste em modificar os esquemas existentes de forma a integrar uma nova informação. Aqui há a modificação das estruturas mentais pré-existentes. Então, é a aquisição de um novo conhecimento propriamente dito, tá? Por exemplo, uma criança olha um animal peludo de 4 patas que late e aprende, é um cachorro. Ao ver um gato, ela nota que este também é peludo, tem 4 patas, porém não late. Esse paradoxo faz com que a criança integre uma nova informação em um novo esquema. Ela diz: mamãe, o que é isso? E aprende que é um gato. Então, aqui a estrutura de um bicho peludo tem que ser transformada para caber uma nova informação. E essa estrutura é transformada em uma outra estrutura, ok? Então, aqui ela tem 2 esquemas novos, um cachorro e um gato.
Equilibração, então, é esse equilíbrio entre a acomodação e a assimilação, de forma a integrar novas informações aos esquemas existentes e modificar esquemas conforme necessidade. Então, vai acontecendo um balanço entre assimilação e acomodação, tá? Então, por exemplo, a criança vai aos poucos generalizando que há diversos cachorros, uns grandes, outros pequenos, uns peludos, outros de pelos curtos, mas todos são parte do esquema cachorro. Por sua vez, a criança sabe que o esquema gato é diferente do esquema cachorro e aprende a generalizar outros tipos de gatos, listrados, brancos, marrons. Então, teoricamente, já não há mais um conflito de informação, porque isso foi equilibrado. Porém, pessoal, a equilibração ela não acontece na realidade, ela na verdade é uma utopia. Porque se acontecesse a equilibração, não haveria mais aquisição de novo conhecimento e não haveria mais aprendizagem. E a gente sabe que mesmo como adultos, a gente se depara de vez em quando com animais como este aqui, no qual ficamos com um pontinho de interrogação. O que é isso? É um animal? É um gato? É um cachorro? Então, esse processo de equilibração, pessoal, ele é, na verdade, nada mais do que um processo utópico. Ele não existe, tá? Porque o conhecimento está sempre sendo produzido e reproduzido. Então, pessoal, esse aqui, por exemplo, poucas pessoas conhecem, é um tipo de gato, mas faz parte do esquema gatos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a teoria vigotskiana. Vygotsky foi um psicólogo russo, nascido em 1896. De acordo com Vygotsky, a aprendizagem acontece nas relações sociais. Então, o conhecimento ele é construído, mas não só em relação a um objeto. Não é a criança e o objeto, é a criança dentro de uma relação social. Daqui surgiu o nome de socioconstrutivismo. De acordo com Vygotsky, o conhecimento ele é construído numa relação dialética entre sujeito e sociedade. O homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Vygotsky assume que o homem realmente nasce com reflexos básicos, mas é na relação com o outro, com o social, que os comportamentos são aprendidos. Por exemplo, a fala, a capacidade de desenvolver a linguagem. Vygotsky assume que o homem nasce com todos os mecanismos biológicos apropriados para desenvolver a fala, mas é somente no grupo que ele vai aprender a falar. Sem que alguém, um ser humano, um adulto, ensine a criança a falar, ela não vai aprender a falar sozinha, mesmo tendo todos os aparatos desenvolvidos para a fala. Tá? Então, vocês notam aqui a diferença de Vygotsky para Piaget. Aprendizagem para Piaget é maturação biológica. Você vai aprender porque normalmente o seu corpo está se desenvolvendo para fazer esse tipo de aprendizado. Para Vygotsky, não, a aprendizagem ela é social. Se aprende a partir do momento que o grupo ensina essa criança os determinados comportamentos. Para Vygotsky, o conceito de mediação é um dos conceitos centrais de sua teoria. Como ele acredita que é o social que ensina, quer dizer, a criança aprende a partir das relações sociais, então todo aprendizado ele é mediado através de ferramentas, de instrumentos, da linguagem, do professor, do adulto, etc. Vocês notam aqui que o papel do professor para Vygotsky é muito mais ativo do que para Piaget. Para Piaget, o professor ele simplesmente está ali para facilitar uma maturação biológica que já vai acontecer. Já para Vygotsky, não. É o professor que é o grande mediador de de todo esse aprendizado. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, ele é central na teoria vigotskiana. O conceito de zona de desenvolvimento proximal nada mais é do que a distância entre o desenvolvimento real da criança e aquilo que ela pode aprender
com a ajuda de um adulto. Isto é, o potencial de aprendizado da criança é sempre maior do que aquilo que ela demonstra. Para chegar nesse potencial da criança, é preciso ter um mediador, que é esse professor, esse adulto que vai puxar a criança daquele estágio onde ela está para um muito maior, que é o seu potencial. Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal, é o espaço onde ela está, a criança está, e onde ela poderia estar com a ajuda de um adulto. Para o professor, saber identificar esse potencial no aluno e trabalhar com ele é uma habilidade de extrema importância. Então, vocês veem mais uma vez aqui o papel do professor na teoria vygotskiana. Bom, gente, por hoje é só nesse módulo 2. Muito obrigado por assistirem e vamos à leitura e aos exercícios, ok? Até logo!